Autismo e adolescência. Um desafio que quase ninguém prepara as famílias para enfrentar. O que acontece hoje ainda é que muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o autista criança, ou seja, esses diagnósticos, como tem aumentado aí esse número de diagnósticos, então as pessoas estão muito focadas na infância. Mas a adolescência chega. E ela chega com inúmeros desafios. O adolescente por si só, ele já carrega várias características, E aí nós temos ainda a questão do autismo, porém na adolescência. Então, nós podemos falar aí de mais isolamento, a tendência, esse adolescente se isolar mais, a tendência é esse adolescente ter mais ansiedade do que o outro adolescente típico. Nós temos também a tendência aí desse adolescente querer cada vez mais se afastar de uma socialização, por exemplo, com a própria família. Então, muitas são as características que o adolescente por si só carrega. E nós precisamos ter um olhar mais aguçado para esse adolescente autista. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, se a sua criança já cresceu, está nessa fase da adolescência, fique aqui conosco, porque nós vamos tratar desse tema hoje. Sejam muito bem-vindos ao Desvendando o Autismo. Esse quadro foi criado no nosso canal para trazer conhecimento e informações de qualidade para você. E hoje nós estamos com um tema aqui que poucas pessoas estão preocupadas com esse tema, Muito se fala no autismo na infância e pouco se fala no autismo na adolescência. E nós vamos conversar um pouco sobre tudo isso, porque a adolescência muda tudo. Então, nós temos aí toda a mudança, do corpinho dessa criança que passa para a adolescência. Nós temos a mudança hormonal e nós temos também essa mudança no que diz respeito a esse adolescente ser mais cobrado sobre algumas coisas ou algumas demandas que antes na infância passavam desapercebidas. Então, por exemplo, se a criança chegava e não cumprimentava ninguém, pode ser que na infância isso passava e todo mundo achava, não, deixa ele, é só criança, não tem problema. Mas quando se chega na adolescência, isso tem um peso um pouco maior. Então, muitas vezes, isso se intensifica muito nessa fase. E é por isso que nós precisamos saber como lidar com os nossos adolescentes autistas. Quando a gente começou o Instituto, lá atrás, a gente quase não via os adolescentes autistas, Hoje nós já temos inúmeros adolescentes. Alguns foram crescendo conosco, aqui dentro. Então vieram criança, mas agora já estão nessa fase e outros estão chegando nessa fase. Até porque muitos adolescentes que antes não tinham diagnóstico, hoje já têm. E alguns desses diagnósticos chegaram na adolescência, muitas vezes nesse momento dessa cobrança. Ou seja, anteriormente isso não ficava tão visível, Essa falta de socialização, tudo isso não era tão visível, porque era só uma criança que gostava de ficar quietinha no canto. Mas agora, nessa fase da adolescência, peraí, tem alguma coisa errada com o meu filho, eu preciso entender. E aí é muitas vezes o momento que esse diagnóstico chega nessa fase. Então vamos falar um pouco sobre tudo isso hoje, porque eu tenho certeza que a fase da adolescência, ela já não é uma fase fácil e simples de se passar. Então a fase na adolescência, no autismo, ela é um pouco mais desafiadora. Na adolescência, muitos autistas começam a não sentir apenas que não se encaixam mais, mas eles começam a sofrer com isso. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma amiga, que tem um filho adolescente em casa e é algo que ela me traz com muita frequência, Sempre que a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, ela vem me trazendo. Ela tem um filho adolescente, nível 1 de suporte, mas o que acontece? Quando era criança era exatamente isso que nós conversamos, Passava ali algumas coisas apercebidas, mas agora, nessa fase do adolescente, ele já começa a ter dificuldades mesmo de fazer amizade, às vezes até faz a amizade, mas essa amizade não se mantém.
Por exemplo, esse adolescente, filho dessa amiga, ele sempre vai gostar de crianças menores que ele. Então ele está nessa fase de adolescência, ele está entre os 13 e 14 anos, mas aí ele vai sempre estar com uma turminha menor que ele. Por quê? Porque é aqueles que têm paciência com ele. Por exemplo, ele é muito metódico. Então, a maioria dos adolescentes são aí acelerados, né? E não estão se importando muito com algumas questões. Então, quando ele traz ali, né, todo passo a passo que é importante para ele, eles não compreendem e aí não tem paciência. Então, desafios reais que essas famílias enfrentam. Parece algo muito simples, mas no dia a dia desse adolescente, ele vai se sentir humilhado, ele vai se sentir rejeitado, e aí aquela coisa lá da criança que ficava no cantinho começa a retornar. Só que é uma fase que eles buscam também por muita aceitação, por muito reconhecimento, e isso não começa a acontecer. Por quê? Porque ele sempre vai ser deixado de lado. Então é muito importante não fazer de conta que isso não está acontecendo na sua criança. Está isolando demais, comece a prestar atenção. Tá querendo ficar só no quarto? Porque infelizmente nós temos assim resultados que não são os mais favoráveis. Quando essa criança ela não é ouvida, ela não é assistida, ela não é cuidada. Esse adolescente ele precisa ser ouvido, né? Precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido. E agora nós vamos falar quais são os maiores desafios do adolescente autista. O primeiro deles é o isolamento social. Não é que ele não quer ter amizade, não é que ele não se interesse pelas pessoas. Muitas vezes ele não sabe como interagir com essas pessoas. E aí nós vemos o seguinte, às vezes ele até vai conseguir uma interação, mas ele não consegue manter. Então ele vai também, muitas vezes, o desafio de interpretar algumas questões, a literalidade deles, né, que eles utilizam muito. Então tudo isso, muitas vezes, faz com que essas conexões elas não sejam aprofundadas. Então se o outro coleguinha adolescente não compreender que aquela criança enfrenta esses desafios, possivelmente ele não vai permanecer amigo. Como eu já disse, né, essa amiga minha mesmo, que fala, né, dos desafios que o filho enfrenta, é exatamente isso que ela vive. Patrícia, ele faz amizade, mas aí os colegas não têm a paciência, né? Então, geralmente, o adolescente ele vai ter um amiguinho que vai realmente se interessar por ele e vai compreender os desafios que ele vive. Um outro desafio enfrentado é o bullying e a rejeição. Por que eles são vistos, né, dessa forma? Porque eles têm interesses diferentes muitas vezes. Ele tem a forma de explicar alguma coisa com muitos detalhes. Eles vão ter também a dificuldade social, essa interação. E como eu já disse, a maioria dos adolescentes não vão ter aí a paciência de compreender tudo isso. E aí vão julgar, vão criticar, vão fazer piadas, e aonde isso aí vira literalmente um sofrimento para esse adolescente. Porque é uma fase muito delicada, todos nós já passamos, né? É uma fase que a gente busca muito ali a aceitação. Então, se não é aceito por aquele grupo ali, aí vem outros desafios que são muito maiores. Um outro desafio é a ansiedade e depressão. Essas crianças foram criadas praticamente, na maior parte das vezes, muito sozinhas, né? E aí eles se tornam adolescentes também muito sozinhos. Como eu falei, essa fase da adolescência já é uma fase onde os hormônios estão ali borbulhando, né? E os desafios eles já aparecem por si só. Mas quando nós pensamos na adolescência e pensamos num adolescente nível 1 de suporte, isso ainda é mais desafiador. Porque o nível 1 de suporte é aquele adolescente que ele vai dar conta de fazer muitas coisas. Só que ele vai enfrentar os desafios dele. E esses desafios não são vistos como deveria. Espera-se muito do adolescente que tem nível 1 de suporte, assim como da criança também. Então, por se esperar muito, é como se os desafios que ele vivesse devido ao autismo, eles não fossem levados em consideração. Então, é uma fase onde essa ansiedade ela pode ficar muito potencializada e, em muitos casos, a depressão pode chegar. Porque a tendência deles se sentirem só
é muito maior nessa fase e a tendência deles buscarem por ajuda é muito menor, porque eles não querem se abrir, eles não querem falar, eles têm vergonha do que estão sentindo, do que estão vivendo, e aí é onde entra, né? Muitos deles, quando chega nessa fase da adolescência, eu não quero mais terapia, a gente vê isso daqui. Às vezes a mãe tem o desafio de trazer e não adianta trazer ali, obrigado, porque o efeito da terapia não vai ser o mesmo. Então todos esses desafios são enfrentados nessa fase. Então assim, é o que eu falei anteriormente, fique muito atento. Essa ansiedade, essa depressão pode levar a coisas muito mais sérias. Então é muito necessário nós olharmos isso ali no início, né, para a gente conseguir trazer auxílio para eles. Um outro desafio é a identidade e a autoestima. Como eu falei, essa já é uma fase onde tudo isso está muito aflorado. Então ele ouviu a vida inteira que ele era diferente. E agora nessa fase, isso se potencializa. Você é diferente, você é estranho, você não gosta de ficar com a gente, você fala diferente, você fala de umas coisas que eu não entendo, porque muitos deles, às vezes, vai ter o hiperfoco em alguma coisa. Então, o papo daquele adolescente vai ser, muitas vezes, sobre o foguete ou sobre a Copa do Mundo, né? Sobre, seja o que for, que seja o hiperfoco dele. Só que o outro adolescente, muitas vezes, não vai entender isso. Então, essa identidade, eles começam assim, quem eu sou? Quem eu sou mesmo? E essa autoestima muitas vezes vai estar aí com déficit devido a esses adjetivos que eles ganham, principalmente nessa fase de ser estranho, de ser diferente, de fazer tudo muito diferente. Então, esses são pontos muito importantes a serem olhados. Sabe o que é que muitos adolescentes precisam hoje? Poderem ser quem são, sem precisar ficar fingindo o tempo todo. Até porque a maior parte deles não vai conseguir fazer isso. Então, aqui entra novamente nós falarmos de respeito, nós falarmos de empatia, de acolhimento. O adolescente, ele vai precisar muitas vezes de mais apoio nessa fase do que ele precisou na fase da infância. Porque é uma fase que ele é muito menos compreendido. A infância, se ele fizer uma bagunça, se ele fizer um distrato, enfim, vai passar. Mas na adolescência ele é sem educação, ele é grosso e tudo isso pesa muito nessa fase. E como é que nós podemos então ajudar esse adolescente autista? A primeira coisa é não ignorar. Por exemplo, isso é bobagem, deixa isso pra lá, todo adolescente passa por isso. Pode ser que no caso dele, do autista, não vai ser tão simples assim. Então ele vai realmente precisar de ajuda. Vou te dar um exemplo de algo que acontece aqui na clínica. Nós temos adolescentes sendo cuidados aqui e o simples fato, o treino, né, de sair da sala, de ir até a recepção, pedir algo para a recepcionista, é um desafio para ele. Isso tem sido trabalhado. Aí faz também a visita, né, a algum lugar com ele, por exemplo, vai numa loja para ele poder comprar alguma coisa, para ele poder pedir, para ele pagar, para ele receber, ver se o dinheiro está certo. Tudo isso é desenvolvido com esse adolescente e é nível 1 de suporte, esse caso que eu estou contando. Então, olha o quanto é necessário nós entendermos que são coisas muito simples que um adolescente típico conseguiria tirar ali de letra, conseguiria fazer de forma muito calma e tranquila, mas pro autista não. Então ele sai meio que robotizado da sala, vai até a recepção, a profissional orienta ele a pedir alguma coisa. Tem casos também de ensinar ele a fazer amizade. A gente teve um caso de uma adolescente na unidade de Uberlândia que a psicóloga ensinou ela a fazer amizade. Por quê? Ela achava que ela ia chegar e ia abraçar todo mundo e aquilo ali, a pessoa ia amar ela e estava tudo certo. E aí a psicóloga foi mostrando para ela o limite, né? Tanto dela, do mesmo jeito que muitas vezes ela não gostava que as pessoas chegassem nela de qualquer maneira e tocassem nela, as outras pessoas também poderiam não gostar que ela tocasse, né? Então foi ensinando tudo isso para ela, a perguntar se poderia dar um abraço, se essa pessoa gostaria de conversar com ela. Ou seja, imaginem, ensinar a fazer uma amizade. Isso é para nós entendermos que os desafios são reais,
eles não são inventados por esses adolescentes, eles não são inventados por nós profissionais, isso é o que nós vemos no dia a dia. Só que tudo isso, essa autonomia, esse desenvolvimento, ele pode acontecer se nós tivermos o olhar certo nesse adolescente. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos, nós vamos fazer com que ele vá se diminuindo ali, ó, e vai se fechando. E o que vai acontecer é ele chegar na vida adulta sem nenhuma condição de um mercado de trabalho, sem nenhuma condição de se desenvolver sozinho, de ter um casamento, de ter filhos depois. Mas se ele desenvolver agora, nessa fase da adolescência, e vencer esses desafios que são apresentados a ele, ele vai conseguir chegar lá na fase adulta tendo autonomia e conseguindo viver sua vida. Então vamos lá. A adolescência no autismo pode ser sim uma fase muito desafiadora, mas ela também pode ser uma fase de muitas descobertas. Esse adolescente ele pode descobrir agora, nessa fase, o que ele mais gosta de fazer e pode ser que ele vá fazer isso pro resto da vida. O que nós precisamos é compreender o seguinte: existe ali coisas que nós podemos potencializar, habilidades, competências que nós podemos potencializar nesse adolescente. Ao invés de olharmos para os desafios que ele enfrenta, nós sabemos que esses desafios são reais, nós vamos ajudar eles a vencer esses desafios e potencializar aquilo que pode auxiliar ele para o resto da vida. Então aqui eu acredito muito que a melhor forma de nós ajudarmos esses adolescentes seria olhar com empatia, com acolhimento, vendo qual a real necessidade para aquele momento e compreendendo que nós podemos sim ser parte muito importante nesse desenvolvimento também nessa fase. Pode ser que essa fase seja a fase que o teu filho, a tua filha mais vai precisar de você. Diante de tudo que nós conversamos aqui ao longo desse vídeo, qual é o maior desafio que você acredita que o adolescente autista ele enfrenta? Me fala aqui nos comentários que pode ser que a tua criança, que se tornou adolescente agora, está enfrentando algum desafio que eu não citei aqui. E aí nós podemos fazer um vídeo falando sobre isso e trazendo soluções para você. E olha, se esse vídeo fez sentido para você, já compartilha esse vídeo, já ativa aí as notificações para você receber, né? Toda semana um vídeo novo nós estamos fazendo aqui, pensando em você. E eu te vejo no próximo episódio.